Olá pessoal, aqui é a Bárbara Costa e Yuri Godinho. Estamos iniciando mais um episódio do Free Podcast. No episódio de hoje vamos receber um convidado que começou sua trajetória longe da política, mas que transformou a vontade de ajudar pessoas em resultados concretos. Com projetos na área da saúde, educação, esporte e infraestrutura, ele mostra que é possível fazer diferente com transparência e presença. No episódio de hoje, o papo é sobre propósito, trabalho e transformação. O nosso convidado é o Thiago Bonecão. Seja muito bem-vindo, Thiago, ao Free Podcast. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? A gente falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória. Estou aí à disposição hoje aí para todo mundo conhecer um pouco do Thiago Bonecão. Tá certo. Bora lá, estamos felizes em te receber, viu? Obrigado. Thiago, você veio de uma família simples, né? Começou muito novo, acho que trabalhar no mercadinho da família, se eu não me engano. E assim, que essa vivência sua no passado aí te ajuda hoje na sua carreira? Pra gente é gratificante assim, né? Meus avós, meu avô começou a trabalhar como gerente de supermercado em Belo Horizonte. Saiu de lá, veio para cá, montou o primeiro botequim. E foi crescendo com o esforço dele, trabalhando em 2 lugares, botequim, trabalhando. Com o esforço dele foi fazendo a mercearia e com 2 anos de idade vim de Belo Horizonte para cá. E morei em cima da sinuca. Então meus avós contam que na época quando só podia dormir, meus pais, depois que fechasse o quartinho da sinuca lá, colocava eu em cima da sinuca para dormir. Então a gente sempre veio da família de supermercado, então aquele esforço de Deus de criança. Meus avós, a minha avó me colocou para trabalhar no mercado. Naquela época podia, hoje dá até briga, mas naquela época, com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar no caixa com ela. Então já dava troco para os clientes, e as crianças, menino é muito novo, tá aí com você. Então minha avó, não, tem que ter responsabilidade. E hoje agradeço a minha avó, meu avô, meus pais por ter essa responsabilidade e graças a Deus ter essa carreira de sucesso. Isso mesmo. E antes mesmo da política, você já era envolvido em projeto social, né, Thiago? Quando você percebeu que dava para transformar esse olhar em uma atuação pública? O que acontece? Aí começou através de amigos nossos, porque eu trabalhava no mercado e lá na nossa região já teve 3 vereadores, região leste, ao mesmo tempo. E eu trabalhando, sempre ajudando as pessoas, festa Dia das Crianças, Dia das Mães, ajudava, patrocinava as escolas que era para as crianças, festa dentro das escolas. E infelizmente 2 vereadores vieram a óbito e um teve que sair por outros motivos que não foram bons e ficou 16 anos sem nenhum vereador na nossa região. Sem um representante. E ficou o Thiago sempre ajudando, mas nunca pensando em política, sempre pensando em ajudar as pessoas. Aí um amigo meu que estudou a vida toda comigo, o pai dele e a irmã dele falou, não, o Thiago tem que ser candidato. Eu falei, vocês é louco, não vou. Aí acabou que eles me convenceram. E fomos meio na brincadeira, assim, era muito jovem na época e tudo. E acabou que na hora que veio a votação, eu perdi por 1 voto. E quando você perde por 1 voto, tipo assim... Doloroso. É doloroso. Fiquei 3 dias olhando pro teto o que eu tinha feito de errado. E fiz muita coisa errada. Porque numa eleição você tem que começar no primeiro dia e parar no último segundo. E eu era 5, 6 horas da tarde, eu parava de pedir voto, ia encontrar os amigos, tomar uma cerveja e não continuava, não estava focado. Mas era novo, era aprendizado. Tem amigos meus que até brincam que eu não perdi por 1 voto. Eu ganhei por 1 voto. Aquela época não era a época de eu ter entrado, porque eu estava muito novo e despreparado. Então eu saí dali, fui convidado pelo ex-prefeito na época, o Bruno Siqueira, para o Denube. E naquilo ali foi a minha trajetória de sucesso, que eu peguei experiência. Fui o diretor mais novo da história de Juiz de Fora e o que mais tempo ficou. E lá naquela época, quando eu recebi o convite para ser o diretor, eu não vou mentir não, dei uma tremida na base, porque
Na época, histórias antigas, os coronéis não aguentavam um ano e meio e era derrubado, era mandado embora. Eu novo daquele jeito, de comunidade carente, sem padrinho político, você pegar uma responsabilidade de mais de 1.000 funcionários, uma cidade dessa. Mas veio o convite, minha vida sempre foi de superação. Peguei a experiência, a humildade dos meus avós, dos meus pais e caí na graça dos funcionários e fiquei 7 anos e eu pedi demissão só para vir candidato a vereador. Então, graças a Deus não fui mandado embora. E como essa experiência sua na Delurb, por ter sido mais jovem, né, diretor, ajudou você moldar o olhar sobre a questão administração pública, essas coisas todas? Sim, eu sou formado em administração, né? Porque meus avós queriam que eu continuasse no mercado da família e seguir toda a família. Todos meus tios, meus pais, minha mãe, todo mundo sempre trabalhou em mercado. Então eu peguei a minha experiência de administração de mercado com o meu esforço vendo o dia a dia. Aquele diretor operacional de não ficar dentro de sala, como achar que sentar lá e fazer programação. Eu ia nas turmas, estava no sol, chuva, estava lá com eles. Ó, diretor, você está aqui na chuva com a gente? Não, vão junto. E fui resgatando a autoestima deles, porque antigamente os varredores varriam de cabeça baixa. E fui fazendo palestra com eles, conversando com eles, valorizando eles, falando: vocês são essenciais para a cidade. Se vocês pararem, a cidade para. E tem um estudo que se ficar 3 dias parada a cidade, para voltar ao normal é 30 dias. Vira o caos já. Vira o caos. Então, assim, fui mostrando o valor deles, trabalhando junto. Lá tinha muitos problemas de alcoolismo e droga. A gente foi conversando, pedindo as psicólogas para fazer palestra. Lá tinha muito agiota, até hoje ainda é um grande problema. Agiota que quando o funcionário pega o dinheiro num dia, no outro dia está lá cobrando eles. Então, assim, a gente fez um trabalho, assim, de resgatar os funcionários, assim, humanizado mesmo. Portanto que eu só tenho que agradecer a eles, porque eles falam que eu faço falta lá e até fico emocionado que a gente fala que a gente criou uma família Delurb lá mesmo. Portanto que na primeira coisa que aconteceu do meu mandato foi lutar contra a terceirização do Delurb. Ia terceirizar, a gente foi para a rua, eles foram lá para a porta da Câmara e a gente votou contra e conseguiu quebrar essa terceirização. Então eles são muito gratos porque eu honrei o voto deles. Beleza. E logo no seu primeiro mandato foram mais de 61 projetos de lei e 35 milhões de investimentos para Juiz de Fora. Qual dessas conquistas mais te marcou pessoalmente? São várias, mas uma foi a UBS do bairro São Benedito, que era 8 anos que estava numa casa que subia escada, não tinha acessibilidade nenhuma, tinha mofo, funcionário tudo embolado, sem equipamentos. Então era um sonho da população e todo mundo em eleições passadas chegava lá, soltava foguete, falava que ia tirar do papel e quem tirou do papel mesmo foi eu e a prefeita. Então essa é uma. E a outra agora recente que me marcou foi conseguir, através do deputado Luiz Fernando, o recurso de 2,5 milhões para zerar a fila de hemodiálise da cidade. Porque muitas pessoas não sabem, mas a pessoa que precisava fazer hemodiálise ficava no leito normal 20, 30 dias na fila, que ela não poderia ir para casa, ficava ocupando um leito, esperando, que poderia ser o leito de outra pessoa, e aquela pessoa sentindo dor, não está dentro da sua casa, esperando a vaga na fila dela. Hoje, se você for lá na maternidade, tem vaga à noite, tem vaga final de semana, tem vaga durante a semana. Então é trabalho sério. Quando a gente vai em Brasília, as pessoas acham que você está indo passear, você fica longe da família, gasta dinheiro, várias reuniões, você leva muito não na cara, mas quando você traz um recurso desse e muda a vida das pessoas, isso aí para mim não tem preço. E hoje a saúde é a principal bandeira sua? Hoje, para mim, tem a saúde, tem a educação.
Hoje uma bandeira muito forte minha é o esporte e o social. A gente, aqui na cidade, eu e o vereador André lançamos, nunca teve isso, Bolsa Atleta Municipal. Então, vários atletas da nossa cidade aí ganhou já a bolsa. Esse ano foi mais 64. A gente vai ter a Semana do Esporte na Câmara Municipal. Todos esses 3 anos, todos os atletas vão ganhar uma moção de aplauso para a gente mostrar para a sociedade aqui que a gente precisa de mais investimento para o esporte. Hoje, se você investir R$1 no esporte, você economiza R$3 na saúde. Então, a semana de esporte que a gente vai fazer agora em outubro vai mostrar isso, porque os governos jogam ao contrário. Se você vê o orçamento de todas as cidades, a maioria, não vou falar todas, mas a maioria das cidades, o esporte é quase a última pasta daquela cidade. E tem que ser ao contrário. Ela tem que ser a primeira para você economizar na saúde. Então a gente vem trabalhando essa bandeira. Eu sou presidente da comissão de esporte da nossa cidade. Então a gente vai trabalhar um orçamento melhor do executivo, trabalhar com os empresários, setor privado também, para destinar os seus impostos para o fundo dos esportes, que é importante também, patrocinar os times. A gente viu aí agora despontando aí o JF Vôlei, voltou o basquete, Tupi sábado estava lá no estádio, classificou agora, se Deus quiser vai subir, que é importante para a cidade. Então assim, tem muito medalha aí, então toda hora, graças a Deus, com nossos esportistas do Bom Pastor, da UFJF, de outros clubes aqui, então a gente está avançando. E eu acredito também que o esporte também meio que afasta os jovens das coisas ilícitas que tem por aí, né? Sim, eu sou padrinho de 2 associações aqui em Juiz de Fora, Associação Amigos da Comunidade, que é 320 crianças no bairro São Benedito, com um núcleo no Jardim Esperança com 50 crianças também. Agora a gente conseguiu trazer o Brasil de Talentos do governo federal, através de um amigo nosso, o Elbert, do Rio de Janeiro, grande parceiro, junto com o deputado Luiz Lima lá do Rio. O pessoal até pergunta: Thiago, o deputado é do Rio, por que veio o projeto para Minas? Porque eu fui em Brasília. É um projeto bom, a gente tem que copiar aqui. Sim. Coisas boas a gente tem que copiar. Hoje já está com 180 crianças no Olavo Costa jogando bola. Então, assim, social e esporte tem que virar essa chave de ser os últimos investimentos na cidade. Elas têm que ser prioridade. E na educação você viabilizou reformas importantes, né, em algumas escolas, como a Cândido Mota Filho, Santa Cândida. Qual foi a importância dessas melhorias para o futuro das crianças? Santa Cândida eu estudei lá. Então, eu estudei da 1ª série à 8ª série, a escola municipal. Lá ainda era sala de madeira. Então estava cheio de cupim, cheio de buraco, e nunca ninguém também. Sempre ia lá, prometia recursos e nunca ninguém fazia, porque era alto investimento. E eu consegui R$800 mil, a gente derrubou todas as salas. Eram 4, fizemos 6 salas todas novas, equipadas para as crianças. E a escola estadual Cândido Mota Filho, a gente conseguiu um recurso de quase 3 milhões. A escola ia ser fechada. A gente conseguiu com o deputado na época, o deputado estadual Noraldino Júnior. A gente conseguiu, juntamente com o governador Zema, Matheus Simões. A escola ia ser fechada, reformou a escola todinha, fez uma nova quadra que a escola não tinha, quadra coberta. Todas as salas têm escaninho para a criança colocar a sua mochila, cada um com a sua chave, sala de informática. A escola ficou linda. Então, assim, fora as outras escolas que a gente conseguiu, cada escola ganhar R$100 mil em equipamentos. Tem várias escolas aí. Então, assim, todas as áreas a gente atuou na cidade, graças a Deus. Muito bom. E falando, continuando na educação, você tem um desejo de construir uma creche no Campo do Grotão, correto? Sim. Como anda esse projeto ainda? Então, esse projeto a gente está conversando muito com a prefeita Margarida. Ela já prometeu esforços, está lutando em Brasília, eu também estou lutando em Brasília. Precisa de um investimento de quase R$3 milhões. A gente não tem ainda,
mas a gente está lutando. A gente tentou no PAC ano passado, não veio na lista, não foi contemplado. Tentamos no PAC esse ano, também não. Agora a gente está tentando com os deputados federais para ver se arruma. Porque a creche do bairro Santa Cândida, ela rachou. Aí teve que demolir ela. Então hoje as crianças estão estudando numa creche que foi desativada privada. Então a prefeitura vai lá e alugou o espaço. Mas não é o lugar que as crianças merecem, porque nessa do Grotão, ela vai ser integrada numa quadra que foi feita. Então já vai ter a creche, escola e a quadra. Então vai ser um complexo da educação. E esse projeto é tão especial para você por causa de quê? Um motivo específico ou de fato esses motivos aí que você acabou de falar para gente? O motivo é porque a criança merece. Então, para mim, sempre ajudei todas as creches da nossa cidade. A criança tem que sair da rua. E sendo lá embaixo, ela vai ampliar o número de vagas. Então, a gente vai colocar mais criança para dentro na escola. Educação, para mim, sempre vai ser o primeiro lugar. Certo. E entre tantos projetos que você citou, né, cada conquista é um passo para poder fazer uma boa política, né, Thiago? Aquela que chega aonde o povo precisa, né? E você também costuma falar em política com propósito. O que isso significa para você na prática? Para mim o que significa é o seguinte, quando eu aceitei esse convite dos amigos, das pessoas mais próximas, falei que se fosse para ficar do mesmo jeito, eu não ia sair do mercado dos meus avós. Então se não for para transformar vidas e transformar comunidades, para mim não serve. Aí eu já falei isso, que o dia que eu não conseguir fazer nenhum desses dois, eu entrego o boné e eu volto para a vida de supermercado ou vou fazer outro trabalho, mas se eu não estiver produzindo, não quero mais. Em 2019 você usou a frase "na urna é o troco". Qual o motivo? Não, na urna é o troco porque a gente trabalha muito pelas comunidades e as comunidades não estavam sendo ouvidas. E na hora que a gente pegou essa frase, que era a hora da comunidade dar o troco e votar em quem trabalhava para ela. Fazendo. Perfeito. E depois de 2024 você teve uma outra frase. Aqui não é promessa, aqui é trabalho. Sim. Algum motivo específico? Sim, mostrando os 35 milhões que fui buscar em Belo Horizonte, fui buscar em Brasília, fui buscar com a prefeita e tudo se tornou transformações nas comunidades, todas em Juiz de Fora. Bacana. Foram mais de 45 novos equipamentos de hemodiálise, melhorias em 15 UBS, reforma de escola e revitalização de praça. Como que você organiza tantas frentes diferentes de trabalho? Isso você pode perguntar para os meus assessores, que todo mundo fala, será que ele não vai parar um dia, não? É fruto de muito trabalho e foco, e falo que parar só o dia, como falei com vocês, o dia que eu não estiver produzindo mais. Não tem outra... E gostar, né, gente? Tem que gostar. Cada inauguração que a gente faz, faço questão de levar todos os meus assessores e falar: isso não é fruto do Thiago Bonecão, isso é fruto da equipe toda. Se eu estiver trabalhando e vocês não tiver, vocês estão me jogando para trás. Agora, se a gente estiver junto, olha a transformação. Então, na hora que eles vê que quando chega na comunidade, reformou uma escola, reformou uma UBS, trouxe uma quadra nova, que é fruto de todo mundo junto. Você hoje também trabalha nas causas dos animais, né? Sobre castração, vacinação, né? Como esse tema entrou na sua vida? Sim, essa parte de castração e de vacinação, eu trabalhava muito com o deputado estadual Noraldino Júnior. Então eu consegui levar essa parceria para a Associação Amigos das Comunidades. Então a gente conseguiu lá fazer muitas castrações, campanhas de vacinação, e eles fazem um ótimo trabalho aqui, Noraldino, Vitinho, Cátia Franco, a Miriam. Então, assim, hoje Juiz de Fora já avançou muito na causa animal, entre outras cidades. Tiago, a iluminação de LED e as obras de drenagem mudaram a realidade de várias regiões, né? Qual que foi o maior desafio de infraestrutura enfrentado até agora? Para mim, foi a Cesárea Alvim,
que é na nossa região leste, foi um investimento de quase 15 milhões. Ali toda vez, assim, mais de 30, 40 anos, toda vez que chovia, estourava, vinha assim a equipe lá, só passava um asfaltozinho, passava mais 2 dias, chovia e estourava. Hoje não. Juntamente com a prefeita, a gente fez, a empresa rasgou todinho, lá debaixo dessa Cesarovinha até lá em cima na Goiás, e botou toda a nova tubulação, galeria. Então, assim, foi uma obra muito difícil, né? A gente sabe que a gente não agrada todo mundo. Começou a dar poeira na casa das pessoas brigando. Reclamando um cadinho. É o que vai acontecer, é o mal necessário, é o que vai acontecer agora, que vai ser a maior obra de Juiz de Fora, que vai ser no bairro Santa Luzia. Então vai ter muito transtorno de trânsito, porque Santa Luzia liga a Zona Sul toda. Sim. Então, assim, vai ter muito transtorno, mas vai ser uma obra pro resto da vida. Então, a população fica nervosa, a gente entende, mas é um mal necessário para resolver um problema pro resto da vida. Então, assim, a de drenagem é pesada, mas é necessária. Você costuma falar muito sobre juventude e transformação social, né? Preciso ainda ser criadas para os jovens da Zona da Mata. O que você acha que ainda precisa ser criado para eles? A gente tinha que, primeiro, gerar mais empregos, né? O desenvolvimento da Zona da Mata, a gente está muito sem representatividade lá no governo, no estadual. Eu falo que hoje são 77 deputados. A região da Zona da Mata não tem 5. Então a gente sabe aonde que tem menos representatividade e aonde que vem menos recursos. Então a gente precisa de votar em pessoas que são da cidade, pessoas que querem fazer pela nossa cidade, porque a gente só vai conseguir trazer desenvolvimento se a gente tiver representatividade. Vou dar um exemplo rápido para você aqui. A cervejaria Heineken ia vir para Juiz de Fora, que é a melhor logística. Ia gerar quase 10 mil empregos. Nossa. Foi para Passos. Quem mora em Passos? Senador Rodrigo Pacheco, é de Passos. E o motivo específico de não ter ficado aqui? Tem vários motivos. Eles falam que é a água. Mas do jeito que tem a água que é lá de Passos, Juiz de Fora tinha a melhor logística. Então tem esses impasses que eles colocaram na mídia. Mas a gente sabe que teve um trabalho de bastidor de políticos. Então a gente sabe que Juiz de Fora hoje tem a melhor mão de obra, que se faculdade, serviço aqui, Sim. não falta. Melhor logística é de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Sim. Então, assim, espaço a gente tem, água a gente tem. Não tem muita explicação, né? A gente escuta, mas não tem muita explicação. Então, assim, a gente sabe que infelizmente as empresas ainda não estão vindo para Juiz de Fora, mas acredito que a gente vai continuar lutando, precisamos trazer esse desenvolvimento para cá. A Boticário foi para Passos também, poderia vir para Juiz de Fora, igual a Natura veio para Matias. Então, assim, a gente tem que brigar muito ainda. Tá certo. Mas é bom que tem gente que não desiste, que luta por nós. É verdade. Tiago, muita gente ainda vê a política com muita desconfiança, Sim. né? O que te mantém motivado e o que você gostaria de falar para quem tem esse sentimento ruim em relação à política? O que me motiva é trabalhar e fazer pro próximo. Isso aí sempre me motivou e eu vou continuar sempre lutando por eles. Agora, o que eu tenho para falar para todo mundo, para não desistir, porque eles desistindo da política aí que vai vir piores políticos. Então a gente tem que continuar trabalhando e mostrando que temos que deixar os bons e trazer novos bons. Sim. Né? Então a gente tem que renovar e acreditar. Como as pessoas acreditou que um menino, né, naquela época, poderia ser o vereador lá da comunidade carente, hoje, graças a Deus, eu demonstro na prática. Que venha outros Thiago Bonecão aí para somar. O tempo todo tudo é política, né, Tiago? Tudo é política. Não pode fugir disso. É igual a gente chega assim na pessoa, eu não gosto de política. Mas você está dentro de casa. Você tem que ser político com a sua esposa, com a sua mãe, com seus filhos, todo, né? O tempo todo. Então, não entendo essa parte da política. Mas a gente tem que continuar mostrando na prática para as pessoas ver que política
faz a diferença, porque hoje 99% da nossa cidade não sabe o orçamento da cidade. Quer lá criticar lá no JF Depressão, nos canais, não sabe nem o que está criticando. E na hora que chega uma audiência pública para discutir quais são as prioridades da cidade, qual o orçamento para o ano que vem, qual foi o orçamento no ano passado, quanto que gastou na educação, está gastando na educação ou está gastando no social? Está gastando no esporte ou está gastando em outras coisas? Então, assim, não tem esse debate da população, mas faltou alguma coisinha ali que a pessoa botou no JF Depressão. Nossa Senhora, aí alastra até você tentar explicar a pessoa que tem que ter orçamento, que não é igual a nossa casa, que a gente, se tem dinheiro na carteira ou um cartão de crédito, vai lá e passa. Na prefeitura, no estado, até no governo federal, não. Tudo é licitação, é orçamento, se tem, se não tem. Então, assim... Existe todo um trâmite atrás disso, né? Mas hoje a internet, por um lado, foi bom, mas por outro lado também é massacrante, tem hora. Então, assim, vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Domingo agora a gente teve uma festa na Associação Amigos da Comunidade, a gente participando o tempo inteiro lá. A gente, como é quase 2.000, 2.500 crianças, porque pega 6 bairros, a gente não consegue brinquedo para todo mundo. Então a gente tomou a decisão da associação, tem 2 anos que a gente não distribui brinquedo. Chegou um carro lá na esquina, distribuiu tipo assim uns 50 brinquedos, ficou aquela correria, as crianças que pegou feliz, a maioria não pegou chorando. Quem que era o culpado? Você passou a ser o culpado? Vereador Thiago Bonecão. Até a gente colocar comunicado, explicar às pessoas que não foi a gente que deu brinquedo, que a gente não ia fazer isso. Isso alastrou de uma forma que, se a gente não tivesse mostrado e provado que não foi a associação, aí o Thiago ia estar lascado. E a ligação é muito rápida, né? Entregou os brinquedos, uns ficou sem, já achou o culpado. Mas o culpado sempre é o político. Sempre. Quais as suas metas pro próximo, pro atual mandato seu, né? Que você está pensando, almejando aí pro futuro? Quais são as suas metas? E qual o legado você gostaria de deixar para Juiz de Fora? O legado é o que a gente continuar procurando mais recursos em Brasília. Eu vou agora mês que vem de novo para lá, vou em Belo Horizonte direto. Juiz de Fora precisa de muitos recursos externos, porque a gente não tem uma indústria forte, a gente não tem uma agropecuária forte e a gente não tem rota de petróleo e nem de mineração. Sim. Então a gente tem que procurar recursos aonde? Belo Horizonte e Brasília. Quero ser esse ator de ficar buscando investimentos. E o que eu falo pro pessoal é que eu vou lutar até o último dia que eu tiver nessa cadeira. Muito bom. Você se dedica muito à parte de inclusão social, né, Thiago? Quais são as ações que estão sendo planejadas para garantir mais oportunidades para pessoas em vulnerabilidade? A gente está trabalhando muito no orçamento, né? Eu sou da Comissão de Finanças, a gente está chamando os secretários lá na Câmara para debater, ver quais vão ser as prioridades do ano que vem já, porque esse ano já está acabando o orçamento. E a gente tem até dia 12 de dezembro para votar o orçamento do ano que vem. Então a gente vai lutar muito para ter esses investimentos. A prefeita, naquele remodelação do centro, ela quer fazer as mudanças do centro para fazer as rampas, né, de acessibilidade, que sempre foi um sonho e os cadeirantes já não aguentam mais. De tanta promessa ninguém faz, e a gente vê que é difícil. Outro dia a comissão de deficiência desceu o calçadão com várias pessoas com deficiências e viu a dificuldade de cada um, só de descer o calçadão. Até os próprios vereadores, que é da comissão, eles fizeram o teste, botaram venda, botaram as cadeiras de roda, para mostrar para eles quais são as dificuldades. Então a gente tem que avançar em muitas áreas ainda na cidade. E isso precisa de investimento. A comunicação diretamente com a população, isso é primordial para você, né? Sim, sim. Isso. E entre as redes sociais, em todas as ferramentas, como que você faz para dialogar com a população?
Sim, a gente tem o nosso Instagram, o nosso Facebook o tempo inteiro, tem o nosso telefone, que a gente sempre deixa nas redes sociais do gabinete, e eu sou um vereador que até final de semana eu estou nas comunidades rodando, eu vou nos eventos, pessoa chamou no Instagram, eu vou no bairro dela, vou nas escolas, não consigo estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas eu todo dia, até meia-noite, eu zero minhas mensagens no WhatsApp todo dia. Não, tem outras pessoas que deixam 2.000, 3.000 mensagens para lá e tudo. Mas vira bola de neve. Eu não. Eu por sim ou por não, até meia-noite eu zero minhas mensagens. Tiago, a gente sabe que Juiz de Fora é uma cidade de referência e que existem muitos desafios aqui, né? Sim. Na sua percepção, quais são as áreas que necessitam de maior atenção, assim, e que teria prioridade no seu mandato? Sempre a saúde, né? A gente sabe o que está acontecendo na nossa cidade. Aqui é referência, então as cidades menores, eles preferem mandar para Juiz de Fora para vez de ter um hospital lá, porque eles não aguentam financeiramente. Então é melhor eles pagarem Juiz de Fora, isso sobrecarrega. Então o Estado sabe disso, a gente vem conversando, o secretário vem, as regionais, a superintendência vem conversando isso com o Estado, mas Juiz de Fora fica sobrecarregado. Vamos ver agora se sai do papel esse novo HPS, aonde quer ser o hospital regional, que infelizmente o hospital não sai mais. Então, lá agora a nova proposta é de reduzir ele e ser o novo HPS. A prefeita já anunciou isso, eles estão fazendo os projetos, o governador já acionou dos 160 milhões que tem que mandar para Juiz de Fora, e vamos ver se esse novo HPS tira esse gargalo. Dá uma desafogada. Desafogada. Tiago, hoje eu noto que também muitos jovens se interessam mais pela política hoje. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que hoje está querendo entender e entrar, né, nesse mundo da política e tal, e também entender as dificuldades de comunidade e de fato saber gerir aquele processo todo, né? Primeiro é gostar do que está fazendo. Foi o que eu falei no começo. Eu estava no supermercado, já estava formado, poderia ficar lá até o final, mas não estava feliz. E comecei a fazer esses trabalhos sociais, falei, quero fazer a diferença. Tudo que você faz com amor é sucesso. Então, quem gosta mesmo, e esses jovens que gostam de política, só, né, bola na chuteira e vamos embora e trabalhar. Não tem outro segredo. Trabalhar e muito, né? Muito. E quantas pessoas vão duvidar? A gente passou por isso tudo. Eu sempre falo, a gente que vem de comunidade carente, então aí que você tem que provar dobrado todo dia, que eles não querem que você esteja lá. E você tem que provar que você faz a diferença. Portanto, que ninguém acreditava que eu ia ganhar e a gente ganhou. Mas você nota alguma diferença nas comunidades, vamos supor assim, o interesse pela política? Que eu noto que isso vem de um tempo para cá. Ainda mais depois que ficou aquele negócio, direita, esquerda, parece que fica aquela bagunça na cabeça de todo mundo, né? Sim. E nas comunidades, você nota essa diferença, o interesse que as pessoas estão tendo por saber como é que a cidade está indo, ou não? Bom, para te falar a verdade, eu acho que poderia ser muito mais. Se as comunidades verem a força que elas têm, a gente estava muito melhor. Foi o que eu te falei. Hoje, mais de 90% da cidade, 99%, vou até exagerar, mas 99% não sabe o orçamento da cidade. Tudo se começa pelo orçamento. Hoje a prefeita pode querer fazer 1 milhão de coisas, mas se não tiver no papel e não tiver o orçamento não adianta. Então, assim, eu chegar lá numa comunidade, falar um montão de mentira para ela, vai enrolar aquele ano, e aí? E ano que então, vem, não né? adianta. Então, por isso que eu sou muito sincero, dá para fazer, dá, não dá para fazer, não dá. Mesmo eu fazendo, não precisa votar em mim, mas eu tenho que te falar a verdade. Sim. Justíssimo. Né? Tiago, a gente vai começar agora um bate-bola de pergunta, um ping-pong, tá? Mas você pode ficar à vontade. Às vezes você quer estender um pouquinho, não tem problema nenhum, não. De boa. Um bairro de Juiz de Fora que você leva no coração. Onde que eu nasci, vivi, Santa Cândida.
Uma conquista recente que te deixou realizado. Essa da hemodiálise, salvar vidas. Uma pessoa que é a sua maior inspiração. Minha mãe. Uma palavra que define sua trajetória até aqui. Superação. Um projeto que você ainda sonha em tirar do papel. A creche do Santa Cândida. Família para você é? Tudo. Política para você é? Várias palavras, mas política para mim é transformação. Um aprendizado que a vida pública te trouxe. Matar um leão todo dia. É vários, né? Se você não fosse vereador, o que você estaria fazendo hoje? Trabalhando no mercado. Completa a frase. Aqui não é promessa, aqui é Trabalho. trabalho. É isso aí. Pessoal, e assim nós vamos finalizando mais um episódio do Free Podcast. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal tá te seguindo? Fica à vontade. Tiago tem um montão, mas Tem. na rede social, Tiago Bonecão. Para bonecão é só, pô. Bonecão é um só. E graças a Deus, bonecão é trabalho. É isso aí. Tiago, a gente está muito feliz com a sua presença. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por você ter vindo, viu? Parabéns por ser um inconformado, porque os inconformados movem o mundo e você tem movido a nossa cidade. Muito obrigada por isso. Seja sempre bem-vindo quando tiver novos projetos, as portas estão abertas para você. Não, eu que agradeço. Tem muitos projetos que a gente aprovou aí. Só que se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar 2, 3 dias, mas vou voltar aqui Se Deus pelo quiser. convite de vocês. A gente tem muito projeto bacana para apresentar para vocês. Beleza. Obrigada. Pessoal, não deixe de assistir esse episódio, deixar seu like, fazer seu comentário e fica aqui mais um episódio. Um grande abraço do Yuri Godinho. E da Bárbara Costa. Obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo para vocês. Valeu. Valeu.